Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento Ifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bom dia, que maravilha, né? Dia bonito, choveu, mas já está aparecendo uns fiozinhos de luz ali do nosso irmão Sol. Muito bom dia para você, aonde você estiver, uma ótima manhã. Estamos começando aí o programa Conversando sobre Saúde e hoje a doutora Márcia conversa com a Bruna do Carmo de Souza. Ela que é psicóloga, especialista em psicopedagogia e clínica institucional. Formação em... Ô Bruna, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Fala aí pra mim tudo isso que você já fez, um pouco de tudo que você já fez, vai. Na verdade agora eu estou em formação numa área da psicologia chamada psicanálise, né? E tenho a gestão e práticas de recursos humanos como especialização e também a psicopedagogia clínica e institucional. Ah, que legal, olha que coisa boa. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes. É um currículo bastante extenso da Bruna, né? E com certeza todas essas formações, esses estudos aí servem para auxiliar seus pacientes, né, Bruna? E fazer com que a psicologia cada vez mais tenha ferramentas para solucionar os problemas que surgem ao longo do tempo aí, né? Então vamos falar um pouquinho, Bruna, sobre o que, na verdade, o que é o psicólogo, né? É um profissional que capacitado a ajudar as pessoas a superarem, então, né, os seus momentos difíceis, a enfrentar os desafios do dia a dia, os desafios da vida, né? Até porque ao longo dessa vida, né, ao longo da nossa vida, uma grande maioria das pessoas tem algum tipo de sofrimento, né, algum sofrimento emocional, sofrimento psíquico, né? E por vezes, né, esse sofrimento pode trazer consequências, né, consequências danosas, então as relações profissionais, as relações amorosas, as relações familiares também, né? E então eu gostaria assim que você nos esclarecesse, então, quando que as pessoas devem procurar ajuda? Então, na verdade, a gente sempre vê que a cada 4 pessoas, 2 necessariamente em alguma fase da vida vai precisar de uma psicoterapia para auxiliar em alguma situação específica. E são, assim, inúmeros os motivos pelos quais a gente deve procurar. Então, eu vou listar alguns para vocês, porque o ouvinte pode se identificar com algum deles. Mas o que mais aparece? A dificuldade para dormir, a insônia ou a troca do dia pela noite. Quando a pessoa não tem vontade de fazer nada, quer se isolar, ficar sozinho, se afasta dos amigos, das pessoas que convivem, dos parentes, uma exclusão dentro de casa. Social, digamos. Exatamente, assim. Ela se sente tão mal que não tem forças para voltar a se relacionar, né? Tem dificuldade para aprender, né? Algum tipo de dificuldade específica, que hoje a gente tem as dislexias, as descalculias, que hoje é mais fácil de identificar, mas antigamente não se sabia, achava só que a pessoa tinha uma dificuldade acentuada e não sabia se fazer o diagnóstico disso. A baixa concentração ou a Me desculpa te cortar, né? Mas muitas vezes até se achava bonito, né? Exatamente. A própria
como as pessoas não conhecem, elas achavam bonito, até comentavam e até estimulavam isso, né, Bruna? É isso mesmo que acontecia. E hoje a gente sabe que é uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser superada, né? E também eu vejo assim que muitas pessoas têm dificuldade em tomar decisões e fazer as mudanças que são necessárias para a vida. Às vezes sabe o caminho, mas não tem atitude, né, necessária. Existem também as pessoas que se preocupam de forma exagerada com a religião ou com assuntos místicos e que daí elas não saem daquilo e se tornam até as pessoas inconvenientes, né, porque falam exageradamente sobre aquilo e isso alguém vai ter que dar um toquezinho mesmo, porque a própria pessoa tem dificuldade em perceber. Também existem aquelas pessoas que se incomodam muito com a limpeza ou se envolvem em rituais de purificação de ambiente, do corpo, ou o contrário, as pessoas que se descuidam totalmente com relação à higiene, né? Existem aqueles que têm a gagueira, que repete a fala, aqueles que repetem os movimentos que a gente chama de estereotipias, os rituais, né? Ou que costuma verificar se fez algo repetidamente. Toque, que a gente chama, toque, né? Isso, transtorno obsessivo compulsivo, que hoje em dia está cada vez mais claro e evidente. Acho que também pelo fato da gente conseguir hoje em dia fazer o diagnóstico, a gente tem recurso para tratar isso, né? E tem recurso para fazer a identificação. O toque, claro, sempre com a ajuda de um profissional da área, um médico, né? Da área da saúde, que vai aí ajudar a gente com o tratamento, na maioria das vezes, medicamentoso. Isso, precisa da medicação, né? Então existem as pessoas que ficam agressivas, que são irritadas ou mal-humoradas, e não é só aquele dia que eu tô agressiva ou mal-humorada, que tem uma frequência bastante grande. A mulherada não pode ser só na TPM, né? Então, ou que não gosta de ser contrariado, né? Ou as pessoas que têm medo exagerado ou irreal, ou suspeita sem motivo, as manias de perseguição também, né? Os transtornos de ansiedade também, de maneira geral, que hoje em dia aparece bastante, as pessoas com sensibilidade à luz ou ao barulho, né? Hoje em dia também aquelas pessoas que costumam arrancar os fios de cabelo ou roer a unha até se machucar por vontade própria, né? Não só roer unha, mas existem aquelas pessoas que têm o hábito de se cortar, que é mais raro, mas ainda aparece bastante na clínica, ou de fazer algum mal contra si própria e não ter esse controle para que não faça isso, porque é um risco, né? Até as dificuldades com relação ao companheiro, a relação sexual, os relacionamentos, o que não consegue manter hoje em dia um relacionamento saudável. Então, assim, é uma gama são muitas coisas que faz com que hoje em dia as pessoas procurem tratamento. 101.9. Muito bem. Olha, você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando sobre saúde com a Bruna do Carmo de Souza, ela que atende na Psique, atendimento clínico para crianças, adolescentes e adultos. Hoje a consulta aqui no ar é gratuita. Você pode ligar, fazer a sua pergunta, né? E a Bruna vai responder com muito carinho. A Carol já chegou aqui, muito bom dia, Carol. O telefone é 3446-2114, 3446-2107, certinho? Anote aí, 3446-2114, 3446-2107. Se tem alguma pergunta, olha que interessante, a cada 4 pessoas ao longo da vida, 2 vai precisar de uma focinha, né, Bruna? Isso mesmo. É isso aí. Então, gente, talvez tem dúvida, tem pergunta, ligue aqui. Mas se você não tiver dúvida, tiver tudo certinho, tudo tranquilo, pode ligar também. 3446-2114, 3446-2107. Deixe o seu nome e concorra um kit cosmético maravilhoso do oferecimento da Bifarma no final do programa. Bruna, eu queria te fazer um questionamento. Essa questão, nós vimos que são várias as indicações para que a pessoa procure a ajuda de um psicólogo, né, de um profissional terapeuta. E hoje eu não sei como está isso, mas a questão do tabu, né, a questão do tabu das pessoas, principalmente homens, há tempos atrás nós víamos um tabu bastante grande em relação à prática, né, da atividade
da psicologia, a prática da atividade dos psiquiatras, né? As pessoas com bastante receio, com bastante medo de chegar e dizer para outras pessoas que têm a necessidade, que precisam fazer um tratamento, que precisam fazer a psicoterapia. Queria saber como hoje isso está sendo visto. Na verdade, ainda há um preconceito, uma resistência muito grande por parte das pessoas. Em se tratando de crianças, na minha realidade, eu observo que os pais, o homem, é um pouquinho mais resistente do que as mães, né? Que as mães já geralmente ligam, procuram, vão... Estão preocupadas, elas convivem, mais, né? No dia a dia, e sentem a realidade das crianças. Mas, na minha realidade, então, a procura de homens para terapia ainda é bem inferior com relação às mulheres. Muitas vezes eles começam o atendimento e interrompem ou não querem que ninguém saiba da família, não querem que a esposa, pessoas, os filhos, né, que acompanham o seu convívio saibam. E a gente percebe que em muitos casos a psicoterapia ajuda inicialmente, aí a pessoa tem uma leve melhora e já para o tratamento, quando na verdade deveria dar uma continuidade bem maior do que aquilo. Então, e geralmente os homens desistem um pouquinho mais fácil do que as mulheres, mas a procura ainda é bem menor quando comparada às mulheres. Os adolescentes já não. Hoje em dia os adolescentes, tanto meninos quanto meninas, eles já estão em nível de igualdade, assim, mas os adultos, homens já acima dos 30 anos, assim... Ainda tem aquele realmente preconceito vindo da família, vindo dos pais, né? Os amigos, as brincadeiras inconvenientes, que ainda tem aquele tabu de que quem vai no psicólogo é louco. E na verdade não é mais assim, né? Quem vai no psicólogo, quem reconhece que precisa de algum tipo de ajuda, ou até que quer melhorar sua autoimagem, exatamente, quer melhorar, quer evoluir. A psicoterapia entra nisso. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar os meus relacionamentos com todos, então também busca-se por isso. Né? A pessoa sente que não está bem, ou as pessoas ao seu redor reconhecem isso e procuram ajuda. Exatamente. Né? Quando se deve buscar ajuda, então, de um psicólogo para o seu filho? Para uma criança. Para uma criança. Hoje em dia a gente observa que a escola costuma ser a primeira a notar alguma mudança de comportamento, né? E a onde, na verdade, as crianças passam a maior parte do seu tempo. Exatamente, que mostra ali algum sintoma, né? Que pode ser a hiperatividade, a dificuldade de concentração, a agressividade, que geralmente esconde que é algo que não vai bem, né? Com aquela criança, um comportamento inadequado, a dificuldade de brincar, a ansiedade de separação, que eu observo assim, que os pequenininhos, as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Então no início, no primeiro, segundo mês nas escolas a gente observa aquela dificuldade de separar do pai, da mãe, aquele choro. Claro que no início é até comum, porque a criança está, né, saindo, desgarrando, exatamente. Mas depois de um mês e meio, quando observa que ainda continua, eu vejo assim que as crianças começam a somatizar. Na hora de pôr o uniforme para ir para a escola já começa a dar náusea, ou até provocar o vômito mesmo, as febres. Então esse é um dos sinais de que é algo que não está bem e que os pais precisam de uma atenção e até buscar uma ajuda. Essa somatização que você falou, né? Convém a gente... a somatização é você adoecer por mostrar os sintomas, né? Mas que são causados pelo emocional, né, Bruna? Exatamente, transfere mesmo para o corpo aquilo que não vai bem, porque é o mecanismo de defesa da criança, e isso acontece com o adulto também, então ela transfere mesmo para o corpo, porque ela ainda não tem condições, né, ela está se desenvolvendo, a criança é como a gente, sente, sofre, ama, né, só que numa proporção muitas vezes muito maior, porque ela ainda está aprendendo a lidar com esses sentimentos, então por isso que às vezes um probleminha que seria pequeno, para uma criança é muito maior, porque ela ainda está se transformando, está se adaptando, está entendendo como isso acontece no corpo e no psíquico dela também. Muito bem, essa conversa está muito legal. Deixa eu falar com a Irene por telefone, que ela tem uma pergunta. Alô,
Irene, bom dia. Irene? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Da onde a senhora fala? De Alto Paraná. Alto Paraná. Tem uma pergunta para Bruna? Eu tenho. Eu queria saber que eu durmo no sono, sabe? Mas como eu já viciei no remédio, aí eu pego e acordo. Enquanto eu não tomo, eu não consigo dormir mais. Aí eu queria saber dela, se eu acostumei, ou se é meu organismo já que necessita disso. A senhora queria saber o quê? Sim, eu durmo no sono. Aí quando eu acordo, eu não consigo dormir mais. Aí enquanto eu não tomo medicamento, eu não durmo. Daí no outro dia eu amanheço mal, eu não tomo, tudo. Ótimo, dona Irene. A Bruna já vai... Irene, né? Vai responder para a senhora, tá? Tá bom. A senhora já faz uso de uma medicação e é acompanhada pelo médico, o ideal é que você tome essa medicação independente de ter sono ou não, né? É um tratamento medicamentoso que você deve estar sendo acompanhada pelo médico que receitou, que deve ser um psiquiatra, né? E então, ele vai saber o momento certo, a hora que esse remédio foi eficaz dentro do seu organismo, a hora que precisa parar, e ele vai orientar quando há necessidade de ir diminuindo a medicação para daí parar. Porque se você ficar sem tomar a medicação um de outro, que você tenha maior ou menor dificuldade para dormir, essa medicação, isso vai atrapalhar todo o seu organismo. Na verdade, se o médico passou essa medicação, há necessidade de tomar. E é medicação controlada, então você precisa tomar necessariamente de uma forma bem rigorosa. No mesmo horário. No mesmo horário, todos os dias, sem ingerir bebida alcoólica. E aí, se de repente tá tomando remedinho e tá acordando antes, é preciso consultar o médico para ver se a dosagem é adequada para sua necessidade. A dosagem ou até o próprio medicamento, né? Talvez tenha um efeito, a gente fala uma meia-vida curta, né? Então, por vezes, precisa fazer ajustes necessários. Exatamente. E assim, o psiquiatra, o neurologista, né, o médico dela vai ajudar a trabalhar com a insônia. Agora, a gente precisa entender com ela, dentro da psicologia, o que causa a insônia. Então, na verdade, a psicoterapia, a psicologia vai na origem. O que está causando a insônia? O que está causando a dificuldade de aprendizagem? A dificuldade de dormir, desculpa. Então, a partir daí, que ela vai precisar buscar a psicoterapia para ela entender essa transformação que está acontecendo com ela. O que está causando a dificuldade? Então é aí que o psicólogo entra. Bruna, um outro questionamento em relação à psicoterapia mesmo, você tem, pode me dizer assim, os tratamentos tem tempo, são muito demorados, como funciona isso? Então, com o adulto... Claro, vai depender de cada caso. Exatamente. Com o adulto, não tem como eu te dar uma previsão, uma ideia. Depende de cada queixa que a pessoa tem. Às vezes a queixa também tá assim, lá dentro e não é aquilo que ela tá trazendo para mim. Mas com a criança, como a gente trabalha? Geralmente faz uma entrevista inicial que a gente chama de entrevista de anamnese, né? E faz eu geralmente fico de 2 a 3 sessões com os pais, né? Porque a gente tem que ver o histórico de vida, gestação, como é que foi o nascimento, como é que tirou da chupeta, saiu das fraldas, como é que foi a relação que estabeleceu. Isso, na verdade, já é a psicologia infantil. Então. Exatamente, né? Que é como a gente pode ter uma previsão. Depois de 8 a 10 sessões com a criança, esse é o jeito que eu trabalho, não é uma forma única. Cada profissional trabalha de uma forma. Tem o seu jeito. E isso, ao final dessas 8 ou 10 sessões, eu chamo os pais para dar uma devolutiva, a gente costuma chamar, e daí para dizer alguma coisa, o que foi observado, o que eu vou precisar da ajuda dos pais, porque psicoterapia infantil sem ajuda da família não tem tanta funcionalidade. Então os pais têm que estar à disposição também para ir até o local e para receber orientações ou mensal ou a cada 40 dias. E a partir dessa avaliação que eu vou poder dizer mais ou menos quanto tempo vai demandar, e mesmo assim eu posso predizer para mais ou para menos. Então,
Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h41. Que legal, né? Essa conversa sobre saúde todos os sábados. E hoje está aqui a Bruna do Carmo de Souza. Ela é da Psique, né? Onde ela atende crianças, adolescentes, adultos, né? De repente você fala, qual que é o telefone da Psique? Olha, o telefone da clínica Psique, onde a Bruna atende, é 3422-8470. Agora, se você tem alguma pergunta para a Bruna responder agora, a doutora Márcia também está aqui, é só ligar no 3446-2114, 3446-2107. Eu quero agradecer a dona Irene, que realmente ligou, fez a pergunta. Isso é bom, né? Vai esclarecendo, vai tirando dúvida. E com certeza muitas outras pessoas passam pelo mesmo problema e já vale para todo mundo. Agora, se você não tem pergunta, também não tem problema. Ligue, deixa o nome aqui e ganhe um belíssimo kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. O telefone é 3446-2114, 3446-2107. Bruna, interrompendo um pouquinho a tua conversa aqui conosco, nós temos uma pergunta da Caroline do Jardim IP, e ela pergunta qual o tratamento para quem rói unha quando se está ansioso. Então, na verdade, é um pouquinho de ansiedade, mas o tratamento em si seria a psicoterapia, né? Conversando, através da fala que a gente vai descobrir o que está causando essa ansiedade. Então não tem como predizer como seria esse tratamento, porque demanda da pessoa que vem para análise, que vem para terapia. Então nós vamos, através da psicoterapia, no meu caso de abordagem psicanalítica, tentar descobrir a origem. Então é fazendo mesmo sessões de terapia para que a gente chegue aí a um denominador comum que causa o que está causando essa ansiedade nela. Como ela escreveu certinho, é de ansiedade mesmo, né? Na maioria das vezes é. Então seria que ela procurasse mesmo um tratamento de um profissional, né? Fazer uma avaliação. Uma avaliação para ver se há necessidade, porque ela tem que entender o que está acontecendo com ela, como em todos os casos, né? Por que ela está, na verdade, se mutilando, exatamente, se machucando. Para a mão. Qual é esse significado de mão? Por que roer a unha? Porque poderia ser outro, né? Hoje em dia nós vemos muitos casos, eu sou um deles, de descontar a sua ansiedade na cutícula, né? E até a minha manicure, quando eu ligo para marcar ela, como é que tá, né? Então a gente acaba se machucando, né? Você não desconta muitas vezes no alimento, não desconta nas pessoas, você tem que descontar muitas vezes a ansiedade em algum lugar, né? E eu desconto nas minhas unhas. Então são jeitos, né? Exatamente. Da gente. E cada um vai descontar de uma forma, como você falou, os transtornos alimentares hoje em dia, ou comer compulsivamente, ou deixar de se alimentar, né? A questão do sono, existem pessoas que dormem excessivamente quando estão com alguma dificuldade ou com algum problema, já existem aquelas pessoas que perdem totalmente o sono. Então vai depender de cada pessoa, e o motivo, a origem disso é só mesmo de cada um. E então, em relação a, você estava comentando em relação ao tempo do tratamento, né? Então isso é dependente de cada caso, de cada tipo de problema. Você vai ter o tempo mais ou menos
que você vai poder condizer, né? Mas isso ainda não é bem definido, né, Bruna? Não tem como a gente definir, porque depende da pessoa também estar ali aberta, dela querer que essas mudanças realmente aconteçam, né? E de fazer com que as coisas... Existem coisas que bloqueiam determinadas ações e determinadas atitudes, então eu não sei qual é o tempo que cada um vai levar para conseguir superar isso. Então, por isso que varia bastante. As sessões geralmente têm duração de 50 minutos, né? E dependendo do caso, se é um caso que necessita de uma atenção maior, podem ser realizadas até 3 sessões semanais. Mas a maioria dos casos, geralmente, é 1 ou 2 vezes na semana. Depende também, envolve uma questão financeira, claro, e envolve também a disponibilidade do profissional e da pessoa que vai até a clínica procurar atendimento, né? Então, assim, existem essas particularidades. De repente, em alguns casos, fazendo 2, 3 vezes na semana, o resultado pode vir um pouquinho mais rápido, mas a psicoterapia, a pessoa não pode ter pressa. Ela tem que, né, eu quero melhorar logo, preparar logo para sair. A gente tem que aliviar o sintoma, mas tem que estar muito claro a origem, o que causou, e fazer com que a própria pessoa tem que aprender a lidar com esse sentimento, no caso de roer unha, com essa ansiedade, para que ela não prejudique ela mesma ou qualquer outra pessoa que esteja ao redor. Bruna, em relação então à psicologia infantil, né? Você pode dar andamento à tua explicação. Isso. A gente na psicoterapia infantil, eu observo muito que às vezes os pais ficam, mas será que o erro está em nós? O que a gente pode fazer? Então, às vezes demora um pouquinho para procurar uma ajuda, alguma coisa, justamente por eles acharem que eles não estão sendo competentes. E isso, na verdade, não acontece. Eles devem procurar ajuda, eles devem também procurar um respaldo para como eu vou agir com essa criança, né? Porque a criança, hoje em dia, tem a enurese, tem a questão da ecoprese, que a criança faz o xixi, o cocô, parece que sem algum controle, né? Então, isso, assim, a partir dos 5, 6 anos, quando a criança já fez o controle dos esfíncteres, e daí volta e tem um retorno nisso, do xixi ou do cocô, então ela está manifestando ali alguma coisa que não vai bem. Agora, o que é só com a psicoterapia. Por isso que a gente faz aquele período de avaliação e orientação aos pais. As dificuldades de aprendizagem hoje em dia, que são as diversas, a hiperatividade, o déficit de atenção, a dislexia, a descalculia, né? Também temos a questão de dormir, os pesadelos, os distúrbios alimentares. Hoje, o que aparece muito na clínica é a separação dos pais, que para a criança é muito difícil aceitar a separação dos pais, ou o nascimento de um irmãozinho, quando chega um membro novo, né, na família. As mudanças de cidade, enfim, são vários os motivos pelos quais, né, aquela criança que adoece muito e sem um sintoma, quando o pediatra fala, mas olha, não tem motivo, essa criança tá adoecendo bastante, o que está acontecendo, né? Então, sempre está expressando alguma coisa no próprio corpo ou contra as pessoas na questão da agressividade, de que algo não vai bem. São muitas as demonstrações do sintoma, de como você falou, que algo não vai bem, né? Exatamente. E muitas vezes é só uma orientação para os pais ou até para os professores na escola, né? Às vezes numa primeira sessão com os pais a gente consegue fazer alguns insights, que a gente chama, orientar os pais, e nem necessariamente precisa iniciar uma psicoterapia, né? Então passa ali algumas orientações, geralmente crianças pequenas, que antigamente na clínica aparecia 4, 5 anos, hoje 1 ano e meio, 2, e os pais já estão procurando mais para se orientarem, né? O tratamento com criança é em idade um pouquinho ainda acima dessa, a partir de 4, 5 anos clínico. Antes, a gente chama os pais para passar a orientação. A criança muitas vezes não tem como está passando as informações necessárias, né? Quando é muito pequenininho. Mas hoje em dia as crianças também estão muito inteligentes, porque a psicoterapia infantil, a gente trabalha com um lúdico, né? Então é através do brincar mesmo. Meu filho vai na psicóloga para brincar, mas esse brincar pra gente, né? Desenhar, pra gente tem um significado, né? Então a criança acaba ali, é muito bonitinho quando a gente vê as crianças imitarem a professora na escola. Quando a professora grita muito, geralmente elas demonstram. Quando a professora é muito carinhosa, eles ensinam exatamente aquilo, né? Que eles vivem, são os aprendizados delas. Então,
Isso acontece sem você pedir ou você pede, como a professora se manifesta? É espontâneo. Espontaneamente mesmo. A gente apresenta, né, todo um contexto para a criança e a partir dali é que a gente vai trabalhando de acordo com o interesse. Agora, quando é uma avaliação, por exemplo, de algum atraso, quando a criança tem algum atraso, né, uma dificuldade mesmo escolar, aí a gente precisa direcionar, porque daí são os testes de nível mental, de visomotor, os testes psicopedagógicos também. Então, mas ainda assim tem a parte que a criança que a gente observa, né, relação familiar, até ali, às vezes até ali na sala de espera a gente já consegue ter uma noçãozinha do que acontece, mas assim... A criança é espontânea. Espontânea, né, é uma delícia, trabalhar com criança Ela é verdadeira e espontânea, né? É muito gratificante mesmo, então existem essas coisas que a gente precisa, né, precisa estar atento e não ter medo de procurar, porque o psicólogo não vai brigar, né, tem pai que fala, eu fiquei com medo de te contar isso. Não precisa ter medo, a gente está ali para trabalhar em conjunto, para melhorar a qualidade de vida da criança e até da família, porque os pais chegam a uma determinada hora que eles estão de saco cheio da criança, né? E espera chegar no limite para daí procurar ajuda e é muito mais difícil. Então, se procurar logo no início, quando existem esses sintomas, a gente consegue trabalhar de maneira mais eficaz e o resultado também pode vir um pouquinho mais rápido. 101.9. Muito bem. Estamos aí nessa conversa gostosa sobre saúde, né? E se deixar essas duas aqui, ó, vai longe, né? Que a conversa tá boa demais. Todo dia aqui, né, Milton? E a o Bruna, assunto vai fluindo muito bem. E conteúdo não falta aí para nossa entrevistada, né? Agora são 8h52. Agora vamos então fazer o sorteio. Alguém ligue bem rapidinho, tá? Enquanto eu solto uma vinheta aqui, nosso Blake. Aí ligue rapidinho para eu fazer o sorteio para vocês concorrerem. Hoje, pensando que eu me esqueci, são 2 kits, viu, Bifarma? 2 kits. Semana passada a gente não sorteou. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Alô? Oi? Opa, alô? Olá. Alô. Oi. Bom dia. Por favor, dá uma ligadinha no outro número, então. Eu não sei qual que você ligou, mas os dois são 3446-2114, 3446-2107, porque esse não deu para entrar no ar. Vamos lá, bem rapidinho, para nós poder fazer o sorteio. 3446-2114, 3446-2107. 2 kits maravilhosos. Alô. Oi. Bom dia. Bom dia, com quem falo? Com a Ilza. Ilza? Sim. Tudo bem, Ilza? Graças a Deus, tudo bem. E vocês? Eu estou ótimo. Fala pra mim, por favor, um número de 1 a 44. Não, 2 números. 2 números? Vou falar 20 e vou falar 40. 20 e 40. E 40. Muito obrigado e bom final de semana. Obrigada, Tchau. eu quero participar, viu? Tá joia. Só que eu vou deixar meu número de telefone por Não, causa... a gente avisa se ganhou. Ah, tá bom, porque eu estou indo pro trabalho. Aí depois eu não vou ouvir. Agora são 8h54, que maravilha, né? E vamos falar o nome dos ganhadores já ou ainda não? Vamos lá. Quem ganhou foi a Michele Barbosa dos Santos. E também, deixa eu ver aqui, número 20, foi Thalita, número 40 e número 20. Número 20, Adelina Maria dos Santos. Passa na Bifarma depois de terça-feira para pegar o kit de vocês. E agora, doutoras, vamos encerrando o programa. Temos ainda 5 minutos, dá para conversar bastante. Milton. Tem muito assunto aqui para a gente conversar, mas nós temos um tempo aqui a cumprir. E, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho
sobre a dificuldade no aprendizado, então, das crianças, né? Então, como é feita essa avaliação? Como que é realizado essa atividade? Geralmente, quando a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem, a escola deve conversar com a família, em primeiro lugar, e a partir daí encaminhar para uma clínica para que a gente faça uma avaliação completa. Dependendo dessa primeira entrevista que eu faço com os pais, a gente conta ainda com a ajuda do neurologista infantil, conta também com a ajuda de um psicopedagogo, necessariamente quando é uma dificuldade de aprendizagem. Então o psicólogo sempre faz a avaliação com o psicopedagogo, e até mesmo o fonoaudiólogo vai entrar para fazer uma avaliação, principalmente se há algum atraso, se houve algum atraso na fala, ou se isso está atrapalhando na alfabetização da criança. Os pais até recebem, por vezes, um folhetinho para ver se o filho está falando bem. Isso. Exatamente, né? Às vezes, em algumas escolas, tem um profissional que passa fazendo uma avaliação e dizendo se há necessidade, mas para a gente fechar um diagnóstico com maior precisão, a ajuda desses profissionais se torna assim necessária mesmo, né? Então é uma equipe, né? É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Que trabalha junto, que trabalha juntos, sempre para somar, sempre para a gente conseguir fechar o diagnóstico de uma forma mais precisa e não cometer erros, porque afinal de contas é a vida de uma criança, né, até de um adolescente. Hoje em dia nós estamos fazendo até avaliação de adulto com déficit de atenção, que sempre foi taxado, né, como aquele devagar, aquele com dificuldade, e na verdade não se sabia o que era, né? Então a dislexia também, que a criança tem aquela excessiva dificuldade na leitura ou na escrita, ou nos dois, né? E então, fazendo esse diagnóstico, a gente orienta os pais e a escola. Então não existe uma avaliação psicopedagógica e psicológica, uma dificuldade de aprendizagem que a gente não conte com a ajuda da escola, né? Então a escola é fundamental a participação dela, que o professor seja orientado. Até a gente fala para os pais que têm filhos nessa situação que eles precisam estar, né, respeitando aquilo que é orientado, respeitando aquilo que é passado e trabalhando sempre em conjunto com a escola. Até isso que você está falando é tão importante, né? E as escolas terem o cuidado com a formação dos seus professores, das pessoas que realmente estão representando a sala de aula, né? Então os pais por vezes querem esse respaldo, né? Então a importância, né, que a escola tem no treinamento, tem de fazer com que seus professores façam seus aperfeiçoamentos, né, para que realmente haja um entendimento e que esses professores saibam lidar com as situações. Exatamente, isso é um problema que a gente vem enfrentando a cada dia, porque existem, né, os bons professores que vêm atrás, que ligam, que a gente troca e-mail, que eles tiram as dúvidas, e muitas vezes eu observo que mesmo aqueles que não entendem tanto de uma dislexia ou que não entendem tanto de uma hiperatividade, a gente acaba conseguindo orientar em como lidar em sala de aula, né, em como melhorar a qualidade de vida dessa criança na escola, né? Então a inclusão está aí nesse sentido, e a gente precisa estar em conjunto sempre, família, escola e os profissionais em contato com a criança, sempre. Não existe tratamento psicológico, psicopedagógico relacionado a uma dificuldade de aprendizagem que não tenha a colaboração da escola. O âmbito escolar. Exatamente. Como fator principal aí para se conseguir solucionar qualquer problema, né, Bruna? Exatamente, precisa ter todo mundo trabalhando em prol dessa criança, né? Tem que ter as observações da criança, tem que ter a observação do professor, levar em conta que o professor é a pessoa que está mais próxima dessa criança, muitas vezes na maior parte, mais que os pais. Tem crianças, né, que passam o dia inteiro na escola. Exatamente, então eles têm que até serem orientados em como observar, o que levar em consideração, em como lidar, em como conversar, como conduzir certinho a criança e aprender a lidar com ela, e até de fazer com que os outros alunos e as outras crianças
também entendam que é uma criança, né, que tem algum diferencial, mas que saibam incluir e não diferenciar e excluir essa criança. Então tem muita coisa a ser trabalhado junto para que essa criança saia bem e lá na frente tenha um ótimo desenvolvimento. Ah, perfeito, Bruna. Olha, sua vinda foi muito boa. Tenho certeza que os nossos ouvintes fizeram um bom proveito, né, das tuas informações aqui, e qualquer dúvida que se tenha, podem estar procurando a clínica. Milton, por favor, passe o telefone novamente da clínica da Bruna. Então, o telefone da clínica da Bruna, que é Psique, 3422-8470, tá? Então esse é o telefone, e eu quero até dar um testemunho aqui. A Bruna é a psicóloga da nossa família. Nós temos um carinho enorme por ela. Olha, para todo mundo que eu posso, eu indico. Dura arrumar a agenda na agenda dela, né? Não existe, dá um jeitinho. Bruna, a gente agradece a tua presença aqui no programa. Com certeza terão outros assuntos para a gente conversar, né? Está passando aqui para o nosso ouvinte. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço por vocês terem me convidado e fico à disposição para as próximas oportunidades. Eu voltarei. Para os ouvintes, um excelente final de semana e fiquem com Deus, tá, Milton? Amém. A senhora também. Pois é, agora são 9h02. Esses 40 minutos parecem 5. Como passa rápido, né? Mas é gostoso isso, é para não cansar. E olha, sábado que vem, embora o encerramento nosso está falando 8h30, mas é 8h20. Eu vou trocar esse encerramento essa semana. Então, 8h20 da manhã, vocês têm encontro marcado com a gente aqui. Cada sábado, um profissional na área de saúde falando temas maravilhosos. Muito obrigado a todo mundo. Um bom final de semana, com muita paz no coração. Tchau, gente! Tchau! Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9h da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.